Boa noite, estamos iniciando mais uma live da terceira semana da Investidora. Hoje nós vamos debater um tema muito especial: quem são as mulheres que investem? Para responder esta pergunta, eu estou com um time feminino de peso que vocês já vão conhecer. Eu agradeço imensamente a presença de cada uma de vocês, das nossas convidadas, neste debate tão importante para as mulheres. E agradeço muito a quem está chegando aqui na nossa live, a quem vai assistir essa gravação futuramente no canal Terra Investimentos no YouTube. Também aproveito para destacar que vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas, interações aqui via chat. Isso aqui é um bate-papo, justamente para que a gente possa trocar conhecimentos e experiências. Para começar, vamos conhecer aqui as nossas convidadas. Eu passo a palavra à Carol Veloso, que é da CVM, e ela vai se apresentar rapidamente aqui, antes de vocês conhecerem as nossas próximas debatedoras da noite. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Leque. É um prazer estar aqui com vocês, com esse time aqui de mulheres incríveis. A gente estava aqui batendo um papo antes, né, de começar a live. Foi um prazer realmente estar nesse time aqui de peso. Eu sou Ana Carolina Veloso Goulart, esse nome é enorme. Eu sou da CVM, eu atuo na Superintendência de Proteção e Orientação ao Investidor. Estou cedido para lá, na verdade, sou advogada do BNDES. E estou atuando ali junto com a superintendência em vários projetos educacionais, acordo de cooperação técnica, visando aí a difusão da educação financeira do Brasil, né? E também da inovação financeira, né? Que a gente debate muito isso também lá na CVM. Muito bem. E agora nós vamos conhecer a Lígia Pimentel. Lígia, boa noite, bem-vinda. Que bom termos você aqui conosco. Boa noite, obrigada pelo convite. É uma honra estar aí com essa mulherada poderosa. E, bom, para me apresentar, em primeiro lugar, eu venho do agronegócio, né? Então, vim de família de produtores rurais, me graduei em medicina veterinária por influência da minha mãe, que é veterinária também, meu pai era agrônomo. Então, a gente veio já desse balaio todo aí. Mas, no fim da faculdade, me interessei muito por consultoria, economia, já não gostava mais tanto da veterinária na prática. Acabei caindo em empresas de consultoria, de lá fui trabalhar numa corretora aí do mercado, então consegui aliar conhecimento técnico, né, do campo, com o conhecimento de mercado financeiro, né? E isso foi uma grande descoberta, porque são dois mercados que podem conversar muito, mas cada um fala uma língua. Então, depois de um tempo, eu resolvi que eu ia virar uma tradutora desses dois mercados, um para o outro. E hoje a gente atua como uma consultoria, né, uma casa de research, e a gente atua também como uma consultoria para explicar para os produtores, explicar para o meio rural como acessar o mercado financeiro. E isso está trazendo aí uma grande revolução. Depois de 10 anos, esse ano a empresa está fazendo 10 anos. Vamos abrir a Agrifato aí faz 10 anos, né? Então essa é a nossa história, é a minha história junto com a nossa história aqui da empresa. E é um orgulho estar aqui com vocês. Maravilha. Agora, chamando aqui a Bianca Moura, que é aqui da Mesa Agro, da Terra Investimentos. Bianca, muito obrigada por estar aqui conosco no time feminino da noite aqui. Boa noite, meninas. Imagina, é um prazer, uma honra estar aqui. Bom, eu trabalho na Terra Investimentos já há 15 anos, foi praticamente meu primeiro emprego. Eu comecei com 18 anos na Terra, comecei como recepcionista e a Terra foi uma casa que me deu muitas oportunidades. Cresci muito lá dentro, estou crescendo, me especializei em commodities agrícolas. Há 12 anos eu trabalho na mesa agro da Terra Investimentos. E tudo que eu aprendi, eu devo à Terra, porque foi lá que me ensinaram muitas coisas. Eu tive pessoas muito bacanas que sempre me ensinaram bastante coisas. E a experiência também do dia a dia, né? Hoje eu trabalho diretamente na mesa de operações, uma mesa bem masculina, que a gente precisa trazer mais mulheres lá para a mesa, né? Antes eu até brincava que eu era a única mulher da mesa, hoje no meio de 40, 50 homens, né? E hoje esse time está crescendo, graças a Deus, e é isso. Maravilha.
Agora temos a Giovana. A Giovana já esteve conosco em outras semanas da Investidora. Essa é a terceira edição que nós realizamos aqui na Terra Investimentos. Então, com você, Giovana, se apresente novamente aqui para o nosso público. Boa noite, Alec. Boa noite, meninas. Obrigada, Terra, pelo convite. Exatamente ano passado eu estive conversando um pouquinho na terceira semana. Então, como investidora no passado, né? E esse ano eu já sou analista CNPI, né? Então, eu venho trazer talvez um pouco um olhar aí da mulherada também na parte de certificações e explorar bastante o mercado financeiro. Nós já vimos que nós temos duas meninas aqui que vão falar de agro, né? E já estão clamando pela presença feminina, né? Eu sou investidora desde 2010, a gente vai contar um pouquinho como cada uma entrou, descobriu os investimentos e tudo mais, mas aí eu já tenho mais de 10 anos investindo e agora como analista CNPI. Gabriela, agora é a sua vez de se apresentar. Oi, gente, prazeraço estar aqui. Obrigada, Terra, pelo convite. Obrigada, Alec. É um prazer conhecer vocês aí, Lígia, Carol, Bianca, enfim, todo mundo. A Alec já é aqui velha de casa, a gente já conhece há tanto tempo. Bom, comecei no mercado como estagiária em 2002, tenho aí alguns poucos anos, na antiga Bovespa. Foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre esse mundo de investimento, migrei para algumas corretoras, enfim, e acabei voltando aí, estou na Bolsa faz quase 4 anos, e aí já peguei aí como B3, né, já fusões aí de BMF, Bovespa e CETIP. Trabalho ali muito focado na parte de produtos, então na gestão de marketing, mas muito voltado para o B2B, e com um viés, sim, de B2B2C, onde a gente conversa muito com os nossos clientes, muito com CVM, muito com essa visão de como aí ajudar um novo investidor a entrar, a desmistificar esse mercado. Bom, para começar, eu gostaria que vocês contassem, compartilhassem com o nosso público em que momento o investimento entrou na vida de vocês. Ontem eu ainda na live estava comentando que é muito comum no mercado financeiro, assim, nas redes sociais, você vê que tem muita gente, parece que todo mundo nasce sabendo investir, né? Tem muitas pessoas que se posicionam dessa maneira, mas para todo mundo teve um início. Eu queria saber de vocês como é que foi esse processo. A gente pode ir seguindo aqui o formato de cada uma, então a Carol vai ser a primeira. Vou aproveitar para dar boa noite aqui para a Júlia, que está chegando, o pessoal da Agrifato também que está aqui no chat. Então, vamos lá, vamos batendo esse papo. Carol, conta para a gente como é que foi esse começo dos investimentos na sua vida. Então, teve um começo e um recomeço, né? Lá quando eu estava recém-formada, acho que lá para 2008, assim, eu me formei em 2005, eu devia estar uns 3 anos, já tinha ganhado um pouco do meu dinheiro, e estava um pouco antes daquela crise de 2008, né? Que era bem aquele efeito manada de todo mundo estava falando para investir. Na época eu lembro que era muito engraçado, que era ações da Vale e da Petrobras. E eu não sabia muito bem o que fazer, porque eu escutava, e geralmente homens falando, né? Nunca uma mulher falou para mim sobre investimento. E na época eu devia ter uns 25 anos. E aí eu falei, já que eu não sei investir, eu vou botar. E na época eu lembro que eu botei num fundo de ação única. Eu não sabia nem que dava para ter isso. Você vê como o produto era muito bom. E aí, ao invés de eu me expor, né, diretamente, não, vou botar num fundo, ainda vou pagar uma taxa. E aí coloquei no tal do fundo, um pouco antes daquela tragédia de derreter tudo, e eu lembro que eu perdi 50% do dinheiro que eu tinha colocado ali, e eu era recém-formada, então não ganhava muito ainda. E eu lembro muito nitidamente de pensar, gente, por que eu fiz isso com o meu dinheiro? E agora eu vou deixar isso aí, até isso aí voltar, nunca mais eu quero saber disso, eu nunca mais vou botar meu dinheiro em nada de ação, de renda variável, isso aí não é para mim, não. Teve esse reforço negativo disso, não é para mim, não, né? Fora que não tinha nenhum modelo também próximo, nem de homem nem de mulher, sendo bem sincera, acho que um tio meu era a pessoa mais próxima, assim, que falava de investimento e tal. E aí pula, né, para 2018, que tinha acabado de virar mãe em 2017, meu filho tinha 5 meses,
E o meu marido, que ganhava o dobro do que eu ganhava, ficou desempregado. E eu lembro que eu fiquei muito, muito ansiosa com isso, que eu falei, meu Deus, a vida toda estava ancorada mais no salário dele. E aí eu falei, mas o que você precisa? Ah, não, aproveitar e fazer uma transição de carreira. Eu falei, gente, mas que time, né? Maravilhoso para fazer uma transição de carreira. Um filho para alimentar. Aí eu falei, mas vem cá, para fazer essa transição aí, precisa do quê? Ele tem que fazer um mestrado é lá em Madrid. Eu falei, baratinho, né? Que o câmbio tá ótimo. Tranquilo. Eu falei, então tá beleza. Aí na hora eu pensei assim, primeira coisa, fazer uma coisa de orçamento, vou olhar o orçamento. E eu lembro que eu estava vendo Saia Justa no GNT, amamentando no mute para a criança não acordar, meu primeiro filho, que hoje tem 4 anos, aí eu vi uma mulher falando finanças e mulher. Eu nem sabia quem era, eu sei que eu joguei no Google finanças e mulher e apareceu. Foi até um vídeo da Natália Arcuri, né? Falei, meu Deus, o que é isso? E aí foi a partir de vídeos do YouTube que eu comecei a investir em 2018. Muito doido. Eu pegava um caderninho e ia anotando, LCI, o que é isso? LCA. Que primeiro a gente vai ali na renda variável, e depois fui migrando para na renda fixa, depois fui migrando para a renda variável, que eu tive que tomar uma coragem para voltar a investir em renda variável por causa desse trauma de 2008, né? De ter perdido todo o meu dinheiro. E aí, a partir disso, comecei a ficar quase vendedora de Bíblia, ia nos almoços e ficava tentando evangelizar minhas amigas a investir. E aí o pessoal parou de querer almoçar comigo. Isso é verdade, não é mentira, não. E aí eu lembro que eu ficava toda animada, gente, educação financeira, os investimentos. E o pessoal ficava assim. Aí uma vez eu contei para uma amiga minha, cara, eu acho que o pessoal também estranha lá, Carol, mas será que é porque você não fica falando que não é para fazer financiamento? E fala para investir o dinheiro. Aí eu comecei a me sentir super mal, parei de falar. Às vezes, realmente, as pessoas não estão prontas, assim. Então, foi mais ou menos assim que o negócio começou. Foi, na verdade, uma crise que me movimentou a buscar um novo conhecimento, até com educação financeira mais informal, para depois beber em outras fontes mais formais. Muito bem. E você, Lígia? Nossa, o meu perto da Carol é muito chato, pelo amor de Deus. A gente trabalhava numa consultoria voltada para o mercado pecuário, né? Meu negócio sempre foi boi, mas a gente tinha uma cultura lá dentro de que não se podia investir principalmente em commodities. Por quê? Para não enviesar a análise, porque a consultoria não era técnica, era uma consultoria de mercado. Então, lá aprendi, né, a projetar o mercado, comecei a ter um primeiro contato assim mais robusto com o universo de ciências econômicas, me apaixonei e tal. E lá comecei a olhar, começamos a acompanhar indicadores macroeconômicos, eu comecei a me apaixonar por esse setor, né, mas ainda não tinha conexão com investimentos, né, com o mercado financeiro de fato. E lá a gente dá muita entrevista, né? Esse mercado ele é pequeno e me convidaram na época para trabalhar na concorrência de vocês. E eu recebi esse convite assim com muita alegria. Na época recebi o convite para ir para a XP Investimentos. A XP estava virando a chave para ser o que é hoje, né? E recebi o convite, falei, cara, acho que eu vou. Eles precisavam, queriam montar a área de commodities. Na época era uma coisa assim bem simples, né? Tinham poucas pessoas lá e eles queriam um especialista em boi, um em café, um em milho e soja, depois queriam um em etanol, enfim, queriam montar uma mesa de análise, né? Para lançar aí recomendações de operações. Então eu fui para a XP, aceitei o desafio, só que chegou lá eu não sabia o que era nada. Então, assim, eu tive que pedir para o meu chefe na época, que hoje é o Tito, né? Hoje ele é fundador e CEO da Warren, que é uma outra corretora. E Tito, cara, vocês me chamaram aqui, mas eu vou te contar a real, assim, eu não sei nada disso aqui, entendeu? Eu sei de mercado de boi, mas o que fazer com esse mercado de boi, eu não sei se eu tenho que entregar o boi na bolsa no final da operação, entendeu? Como que o pecuarista faz para levar o boi do Mato Grosso para São Paulo, se tem curral lá na B3, na época era BMF, né? Aí ele falou, não, vem cá, e ele desenhou para mim, principalmente o mercado de opções, né, que eu não entendia. O que é comprar uma opção de venda? O que é vender uma opção de venda? Né? Essa nomenclatura, assim, que se atropela. E ele sentou e desenhou para mim, foi assim, transformador para mim aquele momento. E como eu estava dentro da área de análise, para fazer análise, né,
Em primeiro lugar, eu estava em contato com caras ali que entendiam muito do assunto. Segundo, a gente só falava disso o tempo inteiro, escutava aquilo de noite, a gente entrava cedo e ia embora muito tarde, né? Porque eu morava no Rio, a matriz da XP ficava ali no Mar Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca. E então foi muito legal, assim, porque a gente respirava aquele troço. Eu, na época, era solteira, morava no Rio sozinha, só ficava no escritório o dia inteiro. Que ir pra praia era uma vez por mês, assim, é uma coisa super louca. E fora isso, lá dentro tinha cursos, tinha todos os cursos da XP, ficou famosa pelos cursos na época, para os próprios colaboradores. E eu comecei a fazer todos. Eu fiz curso de finanças pessoais, eu fiz curso de mercados futuros, fiz curso de opções, e ali cresceu assim uma coisa. Eu falei, cara, abriu um universo para mim. Todo mundo pergunta assim, por que você foi, né? Eu falei, cara, justamente para aprender, justamente porque eu adoro desafios, eu adoro construir coisas novas. Mas eu aprendi muito, né? Então eu saí de uma curva muito inclinada de primeiro emprego, né? Para uma curva também muito inclinada de um primeiro emprego num setor completamente diferente, assim. E ali eu aprendi muito. Então eu comecei pelas vias, eu acho que eu comecei o investimento pelas vias corretas. Porque dentro da área de análise a gente não podia investir principalmente em renda variável, né? Por normas, determinações da CVM. Você está dentro da área de análise, a gente tinha que entrar lá, colocar digital para entrar, tal, questão de segurança. Não poderia operar o que eu estava escutando ser recomendado ali dentro, entendeu? Então eu comecei pelas vias corretas, que foi primeiro pela via do aprendizado, né? Pela via da educação. Então isso, assim, foi muito bom, porque quando eu saí e comecei de fato a investir, aí a gente podia operar, investir em fundos, né, tal, beleza. Mas não entendia nada do fundo também. Então, assim, foi muito legal que eu tive essa experiência antes de escutar quando o cliente tinha problema, não respeitava o stop, ligava lá desesperado para ver o que fazia. Então, fui aprendendo com aqueles dramas ali cotidianos e dali para frente, assim que eu saí da área de análise, né, tive a liberdade de fazer. Eu acho que eu tinha um conhecimento teórico que me permitiu fazer as coisas com mais parcimônia, assim, e de uma maneira menos desesperadora. Não que não tenha perdido dinheiro, a gente aprende aprendendo. Uma parte da faculdade do aprendizado é perder, né? Dá errado. Mas eu acho que eu comecei pelas vias, assim, de maneira, por uma jogada de sorte, assim, eu comecei pelas vias corretas. Então, essa foi a história. Bianca, como o investimento entrou na sua vida? Graças a Deus entrou de uma forma positiva. Primeiro porque eu sentava numa mesa de mercado futuro, é um mercado de risco, né? Então a gente presenciava ali muita coisa e aprendia muita coisa, né? Então eu acho que com isso me deixou assim bem, vamos lá, preciso ser cautelosa e começar devagar. E, por um outro lado, também, um lado muito bom é que eu estava do lado de vários professores, né? Então, quando eu comecei a investir, eu sentei lá e falei, Regis, que é nosso analista hoje, me ajuda. Eu já consegui comprar meu apartamento, graças a Deus, agora está sobrando dinheiro, eu quero investir esse dinheiro, eu quero renda. E daí ele me ajudou bastante. Eu comecei a investir na carteira de ações da Terra, depois eu comecei a investir em fundos de investimentos, que eu também ia lá e consultava direto, João Orsi, João me ajuda. Eu quero investir, a gente também não podia investir no mercado futuro, então me ajuda a investir num fundo que tenha lastros agro. Hoje, depois que a gente vira mãe, a gente também vira um pouco mais cautelosa, né? Então, eu tirei um pouco dos meus investimentos do mercado de risco e coloquei um pouco na renda fixa, que agora também está um pouco mais atrativo, né? Então, fiquei um pouco mais cautelosa, mas o que facilitou muito para mim, não que também não tenha perdido dinheiro, porque a gente sabe que quando a gente opera em ações, mercado de risco, né? O mercado é volátil, e a gente corre esses riscos. Mas eu comecei de uma forma muito positiva, porque eu tinha grandes professores lá para me ensinar e era muito rápido. Eu ia lá na mesa e falava, o que você está achando? Olha, se você achar que eu tenho que sair dessa posição, você me avisa, hein? Você me liga. Então, eu comecei de uma forma muito positiva com pessoas que me ajudaram muito. Que bacana. Teve uma das lives que a gente estava conversando, por mais que esse seja um evento que estamos falando de como uma mulher pode ajudar a outra,
mas veja o papel que muitos homens têm, muitas das mulheres. Eu mesma fui introduzida no mercado de investimentos através de um namorado que eu tinha na época, muitas vezes é um irmão, uma figura masculina, então é muito bacana quando tem essa parceria, esse desejo de compartilhar conhecimento para que todo mundo possa aprender e evoluir. Giovana, como é que o investimento entrou na sua vida? Então, entrou como para muitas e para muitos, né? Entrou pela família. Meu irmão, hoje em dia já é esposa dele, né? Meu irmão meus pais moram no interior, a gente foi visitá-los aí no final de semana. E a minha cunhada comprou o livro do Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E era antes de um carnaval de 2010. E eles iam para Santa Catarina, né? Eu moro aqui em Porto Alegre, então eles iam para Santa Catarina passar o carnaval, e eles foram o carnaval inteiro lendo o Cerbasi. E aí, quando voltaram, teve todo aquele debate em família sobre investimentos. Então, eu comecei a me interessar porque minha cunhada trouxe esse livro para dentro da família. Isso lá em 2010. E até eu acho que depois a Gabriela vai dar alguns números, mas eu vou dizer o que eu pesquisei e procurei lá de 2010, quando eu comecei. A minha carteira é muito focada, 70% dela é focada em fundos imobiliários. E eu comecei a investir em 2010. Tá? E lá, na época, eu acho que não tinham 40 fundos imobiliários. E eu comecei, então, a estudar, a poupar, gastar menos que se ganha, blá, blá, blá. E, na época, a XP estava crescendo. E tinha os cursos. E eu fiz vários cursos na XP, né? E aí eu resolvi começar, então, a investir em fundos imobiliários. E, na época, para te ver, eu fui buscar ali na B3, Gabriela, depois tu me confirma ou me desmente se tu tiver esses números, mas em 2010 tinham 22 mil investidores em fundos imobiliários. Hoje nós temos 1,5 milhão. Então, vocês imaginam a liquidez que se tinha naquela época. E eu não sei quantas mulheres tinham, mas naquela época tinha um fórum de fundos imobiliários. E eu, final de semana, dava uma lida, dava uma olhada nos ativos que eu tinha nesse fórum. Não tinham 10 mulheres naquela época, falando de fundos imobiliários, neste fórum que concentrava a maior parte desses 22 mil, debatendo sobre fundo imobiliário, contratos, atípico, não atípico, enfim. Mas tudo começou com a minha cunhada. Então, ou a gente é numa reunião de mães, ou é na família, ou é com um tio, ou é com um colega de trabalho. É alguma coisa perto que te dá um plim. E, às vezes, as pessoas precisam do seu tempo para ter seu plim. Entendeu? Tu vai falar com uma pessoa, daqui a 3 anos é que vai dar o plim nela. E tu tem que entender isso. Né? A Carol comentou que ninguém queria almoçar com ela. Acho que todo mundo que está dentro desse ambiente, em um dado momento, se sufoca pelo assunto de investimento e sufoca os outros. Isso é normal. Isso todo mundo passou e todo mundo passa e não é problema nenhum, porque tu vive isso. Hoje em dia, eu vivo muito o mercado hoje em dia, embora não seja a minha atividade principal atualmente, mas ela é grande parte da minha atividade. Mas eu vivo o mercado, eu leio sobre isso, eu estudo sobre isso, eu estudo diariamente. Eu acho que é uma das coisas que a gente vai debater aqui, que tu não precisa, tu só precisa estar atualizado do que está acontecendo, entendeu? No ambiente em que tu está. Mas isso é um assunto para mais adiante. Então foi assim que eu comecei, com a minha família, trazendo um livro do Cerbasi que educou muita gente e trilhou muita, assim como a Natália Arcuri colocou muita gente aí para organizar as finanças. Eu acho que o Gustavo Cerbasi também tem um papel importante aqui dentro da nossa caminhada aí, pelo menos da minha, que eu li diversos livros dele depois na sequência. Ai, Giovana, os números de 2010 eu não estou aqui com a cabeça, mas assim, se eu fosse falar, eu acho que a nossa participação, até entrando no primeiro número, que eu acho super importante, assim, a nossa participação ela é muito flat, né, como gênero, como mulheres. A gente tem hoje uma participação em 24% no mercado de ações. Se a gente for pegar isso até 2015, 25%, em 2013, 26%, é muito flat, né? Quando você fala só do mercado ainda de FIIs, tô com um dado aqui que é fresquinho.
Cara, 2016 a gente tinha 10% de mulheres investindo nesse mercado contra 11% que a gente tem hoje. O que a gente tem aqui de grande participação, que eu acho legal falar, é que antigamente a gente não via diversificação, né? Era só um ativo. Então, eu acho que hoje a gente evoluiu muito para isso, para um pouco mais de entendimento e compreensão sobre essa possibilidade de diversificar. Mas voltando acho que os produtos evoluíram também, né, Gabi? Evoluíram, e a gente acho que viu uma preocupação por conta de crises, e aí por conta de momentos de vida, e aí eu acho que eu trago aqui um pouco do meu começo, que parece muito com o da Carol. Eu administrava um aluguel de uma casa herdada entre eu e minhas primas, e era muito ruim, eu que tinha que fazer tudo, assim, eu que tinha que entrar em contato com o cara, reclamar do pagamento, ver o que estava rolando na casa. Minhas primas moravam no interior, era 2008, era um pouquinho antes da crise. Eu trabalhava numa corretora de valores, que foi uma das maiores corretoras da BMF na época, e eu lembro que eu falei, puta, vou vender essa casa, fiz todo o processo de venda, vendi, dividi o dinheiro entre as primas, e falei, bom, agora que eu tô aqui, e eu tô tinindo, né? Eu sei de tudo, né? Poxa, como não? Eu peguei e investi todo o meu dinheiro em ações, e exatamente o que a Carol falou, tava ali no pico de Vale, Petro, e só se falava disso. E eu lembro que eu entrei em contato com um analista, né, com a área de análise ali, eu vi os relatórios que ele fazia para tesourarias, né? Então aqui, assim, nada PF, tá, gente? Tudo sem pensar em varejo aqui, né? Então, muitos relatórios para tesouraria saindo e tal, olhei um pouco, vi Vale, vi Petro, beleza, meu, sinto super confortável. Eu comprei lá umas ações com todo o meu dinheiro e veio a crise. Que delícia. E aí veio a crise na primeira semana, e aí um dado aqui super importante para essa reunião. Segura que vai passar, né? Segura que vai passar. E aí, assim, eu lembro de uma conversa super engraçada, porque nós éramos uma corretora grande, tinha um mercado agro ali que a gente atuava forte, e a nossa economista-chefe era uma mulher. Então, isso já era muito legal. E aí eu lembro que a gente fez uma reunião interna e ela passou como é que ia ser, o que ela via de economia, para ajudar todos esses colaboradores que não eram de frente, ou seja, que não estavam atuando ali em mesas, mas que sabiam que tinham famílias por trás, enfim. E aí ela fez um super beabá da crise, de como, sabe, dos próximos passos, de como que a gente podia se redear, e eu só pensando, por que ela não falou isso mês passado? mês passado. Tipo, eu acho que fazia, sei lá, eu tô pensando aqui, eu acho que fazia um ano no máximo que eu tinha investido. E aí eu falei, bom, tá bom, né? Engoli, comecei a ver meu dinheiro derreter. Aí eu lembro que eu fui conversar com o chefe de análise, era meu amigo, falei, meu, o que eu faço, né? E ele falou, meu, faz um preço médio, compra mais um pouco, se já tá caindo, compra mais. Eu falava, como assim, compra mais? Eu vou morrer, né? Resultado, eu acabei fazendo sim uma parte em preço médio e uma parte eu, cara, engoli o prejuízo, vendi, engoli e coloquei em outras ações na época. Eu lembro que a gente conversava muito assim, em momento de crise a gente não vai ficar sem pagar luz, então elétrica, a gente não vai ficar sem ter banco, então banco. Então a gente foi olhando meio que setores assim que são meio que bases, né, de economia. E eu fui mexendo na minha carteira. E aí depois de um ano eu peguei e vendi tudo e comprei meu primeiro apartamento, E, enfim, e aí eu fiquei um tempo sem investir, até eu acho que não foi trauma, mas foi, acho que por momento de vida, e aí eu acho que aqui é um tema depois que a gente pode falar um pouco sobre momentos de vida que a gente passa e como os investimentos fazem parte para a gente, não só alcançá-los, né, mas como a gente também põe um pé no breque e olha também outras coisas. Eu acho que é da mulher ter esse tipo de visão, assim. Eu conversei isso um pouco com a Alec, né? É uma visão de longo prazo, mas com pequenos ganhos e quick wins que a gente vai fazendo no meio do caminho. Mas eu comecei assim, nesse olho do furacão. Por sinal, eu estou procurando uma corretora para abrir uma conta de uma bebê de 8 meses e tá difícil. Porque tem uma série de documentos, enfim, ela não tem nem RG, né?
Então, estava olhando agora, então concordo também com a Bianca, quando a gente muda aqui um pouquinho, a gente começa a ficar um pouco mais cauteloso, enfim. Mas eu investi nesse olho do furacão, eu já tinha ali um conhecimento de Bovespa, quando eu comecei no mercado, acabei indo para uma corretora e me senti super preparada. Acho que é isso. E agora falando Gabriela, você tem os números, mas assim, além dos dados quantitativos que a gente pode vir trazendo, a Giovana também estava estudando um pouquinho a pesquisa da B3, nós temos os dados qualitativos, que são baseados na nossa própria experiência, na experiência que a gente vê como amigas investem e principalmente como amigas deixam de investir, deixam de priorizar essa área financeira, ficam procrastinando essa decisão de abrir uma conta numa corretora, ou depois eu penso nisso, eu não tenho tempo para isso, que é muito comum ouvir também essa justificativa, e no caso, estamos falando de pessoas que poderiam, né, que tenham muitas vezes os recursos aplicados no banco, e por algum motivo elas não dão esse passo. Então, assim, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês com base quais são os comportamentos, primeiramente, típicos da mulher que investe. Lógico que a gente não tem como generalizar, mas eu acredito que a gente pode identificar alguns norteadores, algum fio condutor em comum aí em alguns casos. Carol, quer trazer a sua experiência, a sua visão? A minha experiência é exatamente isso que você falou. É muito difícil, não é para mim, acho chato, não tenho tempo, então nunca é priorizado essa questão do investimento. E até estava lendo um pouco sobre essa questão, porque a CVM também tem o Centro de Estudos Comportamentais, então estava lendo os estudos comportamentais dessa área, né, envolvendo a mulher, investimentos, a mulher e educação financeira. Então, primeiro que já existe essa questão do estereótipo, que é real mesmo. Esse estereótipo que foi construído socialmente nas culturas ocidentais, de que a mulher ela é mais da economia do cuidado, ela teve uma entrada aí também no mercado de trabalho há muito pouco tempo. Então, a gente nunca teve assim, o lidar com o dinheiro não é uma coisa cultural para a mulher, né? Não é uma coisa histórica nossa, é uma coisa cultural. Então, tem um pouco disso, desse peso. E o estereótipo, como ele é que a gente chama de heurística, né? É uma forma que a gente usa de decidir de forma simplificada, a gente tende a se conformar com atividades de domínio de gênero. E cuidar das finanças e matemática, por exemplo, não são atividades do domínio do gênero feminino, não por predisposição biológica, mas por essa construção social que eu falei. Então, muitos estudos nessa área mostram que as mulheres elas vão piores, né, em testes matemáticos, por exemplo. Inclusive, tem um estudo muito interessante que mostra mulheres asiáticas que são submetidas a testes matemáticos e eles fizeram assim, lembravam essas mulheres que elas eram mulheres antes do teste e lembravam essas mulheres que elas eram asiáticas antes do teste. Quando elas eram lembradas que elas eram mulheres, elas performavam pior no teste matemático. Quando elas eram lembradas que elas eram asiáticas, elas eram lembradas que elas iam melhor, performavam melhor nos testes matemáticos. E para mostrar que há uma conformação de gênero, né? E a gente tende a se conformar. Então, esse gênero difundido que mulher não é boa em matemática e finanças não é coisa de mulher, acaba inconscientemente, porque isso é uma coisa inconscientemente levando a mulher a agir meio de forma aversiva a questão de lidar com as finanças. Né? E eu estava até falando com as minhas amigas ontem sobre isso no Dia das Mulheres, e elas confirmando isso. Carol, realmente, eu tenho que ver isso, mas é uma coisa que eu tenho que lidar, mas eu tenho muita dificuldade. Então, tem essa questão do estereótipo, que eu sempre gosto de levantar essa questão para a gente começar a bradar que finança com as mulheres, sim, que não tem uma dificuldade inata da mulher com isso. É uma coisa que foi construída e a gente conscientemente foi introjetando. Carol, tem uma questão de riqueza também, ter um mau olhar sobre isso, né? Na nossa relação com o dinheiro perante a sociedade ao longo do tempo, né? Se alguém colocar na nossa frente um bolo de dinheiro, a gente tem o costume de colocar ele para baixo dessa mesa para poder contar. Então, é uma relação com o dinheiro que ela não é bem que está ao longo desses anos aqui, quando a gente está falando não só de mulheres, tá?
mas da sociedade como um todo, sabe? Imagina em relação a investimento, né? É bem diferente, né? Eu não sei se eu posso falar assim com autoridade, porque o que eu adicionar aqui vai ser conhecimento empírico, tá? Não me ligo muito nessa estudo de comportamento, tá? Mas eu, por experiência própria, né, tenho 4 filhos aqui. Por experiência própria, a primeira coisa, quando eu fiquei grávida, da primeira criança aqui, foi abrir uma poupança para essa criança. E depois eu segui esse. E eu queria depois ensinar. A gente faz isso aqui em casa, né? Todos eles, o que é a poupança, o que acontece com essa poupança. Entre aspas, é investimento, tá? Não é poupança de banco, é uma poupança do sentido geral, não de produto, tá? O que acontecia com essa poupança quando a gente dava, sei lá, eles R$ 5 e eles gastavam 2 e guardavam 3, e ao longo do tempo. Então a gente tem muito essa cultura aqui dentro de casa, eu e meu marido. Mas isso me apareceu de maneira muito mais intensa quando chegou bebê. Então, eu acho que a mulher, e a Gabi falou isso, acho que você também, Carol, a mulher fica mais cauta, né? Mais cautelosa quando tem uma criança envolvida, quando ela é mãe, porque você tem que prover para aquela criança. Então, por exemplo, e isso vem com a idade também, né? Você vai ficando mais velha e o tal do negócio da preocupação com a reserva de emergência começa a ficar uma coisa mais pungente ali no seu dia a dia. Então, eu diria que a mulher, eu não sei se isso é enfiado na cabeça da mulher, né? Por uma construção social, mas eu acho que da natureza da mulher vem também uma necessidade de cautela. E a bolsa, cara, liga a televisão, vai assistir um filme sobre o mercado financeiro. É tudo escândalo, né? Tudo fraude. Pejorativo, É pejorativo, né? Até a gente que vive no mercado financeiro, quando eu assisto esses filmes, para mim é thriller, eu adoro, eu acho o máximo. Pô, olha lá, que engraçado, que legal, são os estereótipos. Então a gente associou, isso não é de hoje, isso não é do Brasil. Você pegar aquele seriado lá, Friends, nas primeiras temporadas, tem um episódio que a personagem lá, a Mônica, compra e perde dinheiro na bolsa, ela também não sabia investir, não é uma mulher. Assim, eu acho que é uma coisa, é um estereótipo que pode ser muito verdadeiro, mas as pessoas associam bolsa somente à renda variável, tá? Então tem esse temor que vem da mulher por essa vontade de preservar ali o patrimônio para deixar a família segura. Acho que vem de alguma coisa da natureza da mulher quando ela se vê envolvida nessa situação de ter que criar um filho, né? Não sei. Eu me senti mais cauta assim depois que isso aconteceu. Posso estar enganada. É tudo empírico aqui, tá? Bianca, você que também se tornou mãe no ano passado, como é que você sente? Você percebe que o teu comportamento, de alguma maneira, você comentou que mudou os seus investimentos em função disso, mas você quer trazer mais alguma contribuição nesse sentido, comportamental da mulher que é mãe? Como é que ela cuida dos investimentos? Quando a gente viramente pensa, nossa, e se eu perder meu emprego? E se eu não conseguir trabalhar e cuidar da criança? Faça uma coisa assim na nossa cabeça e comece a fazer conta. Quanto tempo eu consigo ficar sem trabalhar com esse dinheiro aqui que eu tenho guardado? Se eu investir, quanto que vai sobrar? Eu fiz essas contas. Porque realmente a gente, além de vir, a maternidade traz para a gente, deixa a gente muito mais forte, né? Mas deixa a gente também muito mais cautelosa. Então, eu me vi nessa situação, né? Então, eu quis migrar muito dos meus investimentos para renda fixa, algo que, enfim, que me trouxesse mais segurança. E para falar assim do lado das minhas amigas, que você tinha perguntado, né? Hoje se fala muito sobre o mercado financeiro, né? Hoje você abre o seu Instagram, tem um monte de gente lá prometendo rendimento. O mercado hoje, ele tem o lado bom disso e o lado negativo, né? Se fala muito de investimentos. E esses dias mesmo eu tive uma amiga que me chamou e falou assim, eu achei muito legal. Ela falou assim, o meu marido quer que eu cuide dos investimentos da família.
eu quero que você me dê uma luz, eu quero estudar. Ela não veio me perguntar, ela veio perguntar como ela aprende, né? Eu quero aprender porque eu quero cuidar das finanças da nossa família. Enfim, eu achei isso super bacana. E não só com essa amiga, eu tenho outras amigas que super se interessam, que elas não chegam perguntando, em que fundo que eu invisto? Não, me ensina, eu quero aprender, o que você acha disso? Então, eu acho que o comportamento, pelo menos das minhas amigas, assim, das pessoas próximas a mim, eu estou achando bem positivo, assim, elas querem aprender, elas querem saber como é que é, eu acho elas bem interessadas com o mercado financeiro, né, que hoje está se falando muito disso, né. Giovana, qual a sua opinião a respeito? O que você percebe no seu grupo social junto a outras mulheres? A Bianca me deu a deixa. Porque o que eu ia comentar? Eu tenho 45 anos, tá? E o que eu vi dentro da minha casa? Minha casa, a minha mãe é que coordenava o dinheiro. O meu pai simplesmente tinha conta conjunta, era ela que coordenava todo e qualquer pagamento. Meu pai não sabia, meu pai trabalhava, ponto, né? Então, era isso que ele fazia e quem coordenava tudo. A minha mãe também trabalhava, mas quem fazia tudo isso era ela. Então, dentro da minha casa, eu sempre tive isto, né? Do que da mulher ter também o olhar do dinheiro, controle do dinheiro, fazer as opções. Então, na geração deles era compra de imóveis. Se entende perfeitamente, né? Todo mundo sempre tinha, de imóvel a gente não perde, aquela coisa toda se valoriza e tudo mais. E ela fazia seus investimentos. Eu fui crescendo com isso dentro de casa. E o que eu via? Eu não, honestamente, eu tenho uma extrema dificuldade de entender como é que duas pessoas dividem uma vida e a mulher não sabe o quanto o marido ganha e o marido não sabe o quanto a mulher ganha. Eu tenho uma dificuldade, desculpa se eu estou trazendo esse tema, ou se eu estou sendo muito clara com isso, porque eu não consigo compreender se nós temos uma vida em comum, o investimento faz parte da nossa vida, o dinheiro, o resultado do nosso trabalho. Porque a gente tem que entender que a nossa renda é venda de hora. Basicamente é isso. Tu tem um salário, no final eu te dou tantas horas por mês e tu me dá tanto de dinheiro. Eu não consigo entender que eu estou abrindo mão de estar com minha família e que a minha família não sabe o quanto eu acabo tendo disso, de dinheiro. Então, o que eu vejo hoje? Casais conversando antes do casamento, antes de irem morar juntos, sobre dinheiro. Sobre isso, a construção da vida, ela está mais conjunta e investimento faz parte da nossa vida. Vocês querem ou não querem levar isso adiante. Em algum momento da tua vida, tu vai comprar tua casa, tu vai trocar de carro, tu vai viajar para o exterior, tu vai ter filhos. As gurias estão falando tanto aí dos filhos, o quanto isso muda, né? O quanto muda o teu apetite de risco, o quanto tu te preserva mais em relação a isso, né? Porque todo mundo aqui perdeu. Quem está na renda variável, em algum momento perde. Quem disser que nunca perdeu, aí está contando história, né? Isso a gente sabe. Então, o que eu quero trazer para cá é essa experiência que eu tive dentro de casa e que hoje em dia eu instigo. Quando amigas minhas me dizem, eu não sei quanto meu marido ganha, eu digo assim, me desculpa, eu entendo, mas eu não consigo, eu entendo, mas eu não consigo aceitar isso. Mas isso pode ser até uma dificuldade minha. Mas se eu decidir ter a vida com alguém e a gente vai trilhar esta vida em conjunto, a Carol não disse que o marido lá, no reposicionamento de carreira, ela lá ganhando metade do que ele ganhava, teve que segurar um pincel, o investimento e tudo mais. Como é que isso funciona para alguns e não funciona para outros? Então, esse tipo de reflexão, ou até da minha experiência, que eu trago para vocês. Aqui em casa, tudo completamente escancarado, aberto, investimento, eu toco, quer dizer, é tudo comigo, contas da casa, é tudo comigo, talvez porque eu tive isso na minha infância, eu cresci com isso. Quando na geração dos meus pais era tudo o oposto. Era o homem que mandava, o homem que tinha o dinheiro, o homem que isso, o homem que aquilo. Então, é essa coisa que hoje eu trago aqui para a gente também debater e discutir se realmente o olhar e a posição da mulher dentro do casal também para os próximos anos, como é que a gente pode mudar isso, né? Como é que a gente pode evoluir? Esse também é um outro debate aqui, Alec.
Hoje, aqui na minha família, né, a minha mãe, ela também era a pessoa não só do dinheiro e do trabalho, porque meu pai era empresário. E então, assim, o fixo e tudo que a gente tinha era muito baseado ali na toada, na tocada da minha mãe, e o meu pai era o sonho, né? Então, eu acho que também isso drivou muito aqui como eu trabalho em casa também. Mas você também me deu uma deixa super importante aqui. A B3 ela vem fazendo algumas pesquisas, a gente faz pesquisa ali com a Carol, então o time ali onde a Carol trabalha, a gente troca muito sobre isso, a gente fez pesquisa o ano passado em conjunto, né? A gente tem também aqui pesquisa para falar da Ambima, a gente eu sei que não tem ninguém aqui da Ambima, mas, cara, a pesquisa da Ambima é muito bacana e ela traz aqui uma perspectiva diferente de relação das pessoas com dinheiro, né? Enquanto a gente está aqui falando e trabalhando no mercado financeiro, a gente espera que todos sejam planejadores, que calculem metas de crescimento, que vejam só oportunidades, que maximizem recursos financeiros, mas essa não é a verdade. As pessoas, elas não são só planejadoras, né? Elas são, por exemplo, a gente tem aqui no Ambima, ele mostra um outro perfil chamado camaleão. São pessoas que se viram nos 30 em qualquer cenário, né? Eles se desdobram para chegar no final do mês com grana, eles valorizam ali o que beira o essencial, eles pegam crédito para pagar conta, mas é uma perspectiva que é mais contínua. Eles andam conforme a vida, digamos assim. Então, a gente tem aqui N perfis de pessoas e o mercado hoje, um pouquinho que a Lígia falou, que temos mais produtos, né, hoje em dia, eu acho que o mercado hoje está tão aberto e a gente tem tanto produto para tanto perfil que não dá para a gente colocar só um balaio só para pensar de mulheres. Mas aterrissando aqui um pouco, quando a gente olha como as pessoas veem hoje se relacionando com o dinheiro, ela tem se tornado uma relação mais fácil e mais mais igual ao como a gente se relaciona com outras partes da nossa vida, né? Então, eu não sei se vocês conhecem um termo, mas existe um termo muito usado em marketing que chama expectativas líquidas. O que é isso? Isso é, no fundo, a uberização. Eu quero que as coisas sejam fáceis a um clique. Eu quero comprar um investimento a um clique. Eu quero entender esse investimento a um clique. Então, o que eu trago aqui um pouco para vocês as pessoas vêm se informando sobre investimento. Hoje, o que a gente está fazendo aqui em canais de YouTube é a maior fonte de informação sobre investimento. 73% das pessoas que a gente entrevistou na última pesquisa que a gente rodou falaram que se informam sobre investimentos em canais do YouTube, assim como a gente olha sobre um novo filme, assim como a gente assiste um novo filme no YouTube, ou um trailer, ou a gente vê um influencer. Aqui tem um pouco de força dos influencers. Então, assim, o mundo, eu acho que não só as mulheres e a relação que a gente vem aqui da sociedade, mas a gente vem mudando e a gente vem acompanhando essas mudanças que são super importantes. Porque, no fundo, o que a gente está fazendo aqui hoje é colocar o dinheiro num viés extremamente simplista para que todo mundo possa começar a investir. No fundo, é isso. Eu acho que iniciativas como essa, que esses papos que a gente está tendo aqui, e que todas nós falamos que perdemos dinheiro, e que em nenhum momento a gente falou, não, eu não perdi dinheiro, como a Giovana falou, é mentira quem fala isso. A gente está colocando aqui como a gente tem essa relação tão simples com o investimento e como isso faz parte da nossa vida, e não é porque a gente trabalha no mercado. A Giovana está aí falando que não trabalha. Eu acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que tem esse viés social da onde a gente veio, que a gente carrega, óbvio, mas tem esse viés hoje da gente olhar o mercado e ele está tão acessível a um clique de qualquer pessoa, de qualquer volume. Aqui a gente não está falando de tamanho, a gente está falando que não é para poucos. Pelo contrário, a gente está contando aqui histórias de como a gente começou. E a gente não está falando de muito valor aqui, sabe?
Eu acho que acho que eu queria deixar também um pouco dessa mensagem aqui, dessa importância. De dar o primeiro passo, né? Deixa eu só fazer um comentário em cima, Experimentação, Claro. em cima do que a Gabriela falou. Não te arrepia ouvir o investimento a um clique? Me arrepia. Deve arrepiar a CVM. Não, me arrepia, tá certo que tu, um clique para ti, certo, gente, pela B3, mas... Dinheiro vem fácil? Dinheiro não vem fácil, gente. Não vem Ganhar fácil. dinheiro. E nós estamos falando de investimento. O investimento, ele tem que ter sido ganho primeiro, né? A sua grande transformação, acredito eu, vem do trabalho, não do investimento em si. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Claro que depois de um tempo acumulado, ele vira renda, beleza, o dinheiro trabalha para si, mas tem toda uma história para você construir. Então, nada vem fácil. Dinheiro não vem fácil, né? Então, como que um investimento bom, né, e seguro e bem construído, um caminho de investimento bem construído, vai vir fácil em um clique? Então, me arrepia também, viu? Eu estou falando aqui muito mais na experiência, gente, que hoje é muito mais fácil da gente comprar do que em 2000. Quando eu cheguei na corretora, a gente não tinha ainda home broker. Eu cheguei numa corretora que a gente estava construindo o primeiro home broker. Então, assim, para uma pessoa física, para um varejo entrar, para eu ligar para uma mesa e fazer essa compra, eu não ia ter esse acesso. E hoje a gente tem aqui corretoras, a gente tem Terra, a gente tem outros players que estão, cara, a um clique da gente conseguir fazer mais pelo nosso dinheiro, da gente conseguir enxergar isso de uma maneira mais fácil. E não vai longe, eu acho que a Carol sabe, mas a gente acabou de repaginar o antigo SEI, o canal eletrônico do investidor. Não, sem fazer jabá aqui, mas a gente deixou ele extremamente amigável. Ele não faz nada de negociação, nada disso. Ele é ainda o nosso extrato ali financeiro, né? O nosso financeiro, da onde a gente investe, mas ele hoje está muito mais acessível do que ele era. Ele está hoje por um clique. Antes nós tínhamos problema em logins, problema numa série de eu vou falar aqui taxonomia, mas uma série de escrita ali que as pessoas não entendiam e não assimilavam. Lígia, não vai longe, você acabou de falar. As pessoas só imaginam bolsa como renda variável. As pessoas mal sabiam que o CDB também está na B3, que o CDB que ela comprou no banco. Então, esse um clique meu é nesse sentido, nessa facilidade. A gente aqui... cara, tirar também, fricção, né? Tirar essa fricção. Carol, também já me deixaram já não fui convidada para almoço, tá? Porque quando eu fazia esses projetos aqui na B3, assim, eu olhava e falava, gente, eu preciso contar para vocês, a maior novidade vai ser incrível. Vai lá, vai. Gabi, mas às vezes isso é uma bênção. Eu tenho um casal de amigos a vida inteira, né? Trabalhei no mercado financeiro até hoje, amigos de infância, né? E aí falei assim, gente, mas vocês têm que investir. O que você acha legal? Esse cara, investiram, meteram dinheiro lá, entrou o Covid. Ai, meu Deus. Então, às vezes é melhor, cada um tem que entrar pelo seu caminho também, sabe? É isso. Eu acho que agora segura, agarra aí, vamos. Nós estamos na eminência de alguém apertar um botão e alguém apertar um outro botão para responder, né? Então, nós estamos num outro momento. Eu acho que aqui também, né? Todo mundo aqui, de alguma forma, está envolvido com o mercado financeiro, ou vive dele, né? De alguma forma, mas talvez a gente tenha dias nebulosos. Não? O Covid passou, mas talvez a gente tenha um outro capítulo aqui para frente, né? Então, aqui a gente tem que estar muito atento também nesse oba-oba, né? De Petro, de Vale subindo, e não sei o que, né? Que até ano passado ninguém recomendava, né? Agora está tudo voando. Como é que inventaram essa semana? Foi o cobre, né? Que foi 120%. Quer dizer, quando tu vê, calma lá que talvez a gente tenha dias nervosos aí pela frente para qualquer investidor, tá? E o problema... Diga, não. Não, eu ia falar, Giovana, eu estava conversando com a Alec antes da importância da reserva de emergência. Se a gente tem aqui um cheiro da importância da reserva de emergência quando estourou o Covid. Gente... Eu usei. Eu fiquei 3-4 meses, né? Quer dizer, eu não usei porque no segundo semestre andou a coisa de 2020 e aí eu consegui equilibrar as coisas. Acho que mas eu não investi. A importância da assessoria de investimentos, né? De você ter um assessor também para te ajudar.
Eu falo isso porque eu acho que é um dos pontos positivos da nossa corretora, assim, que a gente tem uma ligação assim com o cliente muito direta. Então os clientes têm acesso a gente muito fácil. Então eu acho que isso também é muito importante. Você, se tiver que perguntar, vamos lá, eu quero fazer investimentos, mas eu quero ter um assessor lá me orientando. Eu acho que a gente tem que usar disso também, né? E o próprio relatório de vocês, né? Porque eu recebo também, sabe? Eu acho que dá deixa o coração quentinho, sabe? A gente vê exatamente o que a Giovana está falando. Como é que vão ser esses próximos dias, né? E aí, Giovana, eu fiquei pensando com a Alec, depois que a gente desligou também, eu estava pensando, e as pessoas que usaram realmente e seguem à risca que a reserva de emergência são 6 meses e a gente perpetuou aí uma crise, né, do Covid, quase 2 anos. Com filho eu coloco 18. Exatamente. Então, eu vou contar, eu tenho 18. A louca dos filhos aqui, né? Não, eu tenho 18, eu não tenho filhos. E eu olhei, faz um mês, eu disse, o que eu estou fazendo com 18 meses de reserva de emergência? Mas você é empresária, né, Gio? Agora você sabe por quê. Não, mas eu vou mudar, eu vou investir, né? Eu vou aproveitar a renda fixa, renda variável, enfim, eu vou mexer e vou deixar 6, porque os meus rendimentos hoje, em tese, praticamente pagam tudo, né? Então, assim, mas eu disse assim, pelo amor de Deus, eu pensei exatamente isso. O que eu estou fazendo com 18 meses de reserva? E mas todo tem a mundo ver com contexto. Então, mas todo mundo me pergunta assim, por onde eu começo? Meu, tu tá com o cartão estourado, tu tá pagando 2 imóveis, tu quer investir no quê, criatura? Organiza a tua vida antes de vir investir. Né? Então, mas é o tal negócio da construção, né, Gio? O investimento, cara, ele não vai transformar sua vida de uma hora para outra. Isso não existe. É uma construção de patrimônio, entendeu? O trabalho é que enriquece e o investimento, ele dá um boost nisso, né? Ele catalisa isso no final. E investimento é uma construção de anos. Então aí que entram esses influencers que prometem coisas da noite pro dia, que o cara toma um cafezinho lá mostrando o que ele negocia, como ele ganhou o croissant dele ali durante o café da manhã, né? Gente, palhaçada. Vamos trazer, só uma última contribuição antes de passar a tua palavra. Vamos trazer o seguinte, que o juro composto é de 5 a 7 anos para ele duplicar. As pessoas, hoje em dia, querem o milagre da multiplicação em um ano. Pessoal, para lá, né? Vamos com calma aí, vamos estudar um pouquinho, que eu acho que aqui o nosso papel também é dar 2 passos para trás, senta a bundinha na cadeira e vai estudar um pouco para te entender o que o juro composto faz. Foca no teu trabalho, o teu trabalho é que vai te dar a possibilidade de ter reserva, economizar para ir o juro composto fazer algum trabalho em cima, né? A gente também tem que dizer isso, porque tem gente que em um ano quer duplicar. Não, aí também não, né, Alec? Passa a tua palavra aqui que eu já falei demais hoje. Na verdade, eu ia destacar que a gente já está chegando a 57 minutos de live, o papo com muitas mentes femininas aqui acaba ganhando uma velocidade e a gente nem percebe a hora passando. Mas, para a gente já começar a direcionar para o final dessa live, eu queria provocar vocês em relação ao tema do nosso evento, que é liberdade financeira. E principalmente o tema da nossa live aqui é o quanto o investimento potencializa a força da mulher. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma mensagem, passassem uma mensagem inspiradora para as outras mulheres que estão acompanhando esta live ou que vão acompanhar futuramente, que queiram começar a investir ou que queiram avançar, que muitas já começaram, mas ainda estão indo devagarinho. Então, qual a importância do investimento, considerando a mulher que valoriza a sua liberdade financeira? O que isso significa para vocês? Quem quer começar? Vou começar aqui, então, já que... Primeiro, eu queria falar que essa questão do role model, né, de você ter um modelo feminino para seguir, é muito importante. Hoje a gente viu que as convidadas, várias aqui disseram que já fazem isso com os filhos e tiveram esse modelo da mãe, e tem realmente dados que mostram que quando é a mãe que trabalha fora ou trabalha com finanças, isso impacta a alfabetização
financeira da filha, não necessariamente do filho, mas da filha, impacta muito esse modelo feminino. Então, quanto mais a gente buscar modelos femininos e nos educarmos financeiramente para ser esse modelo para as nossas filhas ou nossas amigas, mais a gente vai engrossando aqui o caldo da mulherada que investe, né? Porque, afinal de contas, a alfabetização financeira inclui a questão do investimento. E, para mim, a liberdade financeira está muito ligada, mais do que essa coisa do dinheiro, que paga todas as suas contas, ela está muito ligada à questão do dinheiro te dar o poder de escolher ficar no casamento, de escolher que você não tem que ficar nele por dependência financeira, de escolher uma profissão, um emprego, porque ou ele não te satisfaz mais. E é o que a Lígia falou, né? A construção do patrimônio, ela acontece com o trabalho, e o investimento ele vai te impulsionando e diminuindo esse tempo que você vai alcançando essa construção do patrimônio. Então, para mim, é isso, assim, liberdade de escolha. Olha, acho que para complementar, investir legal te exige que você acompanhe um mínimo do que está acontecendo na economia, no mundo, comece a entender um pouquinho. Não dá para você ter noção se aquele negócio é legal ou não, sem pegar um mínimo de fio da meada, né? E então eu acho que essa ligação que você começa a fazer, né, com uma análise de mercado, mesmo que lendo análises de outros analistas, né, habilitados e certificados, tecnicamente prontos para isso, você começa a ter um bom termo assim de quem que faz bem, quem que não faz tão bem, ou onde você consegue entender melhor, né, o que está querendo ser dito, fala mais a sua língua, enfim. E eu acho que isso, além do investimento, isso ajuda muito na construção do patrimônio. E aí eu vou falar uma coisa que a Geo falou que é muito legal, né? No caso aqui, eu estou trazendo a minha experiência de mulher casada, mãe de 4 filhos, tá? Então, tudo aqui meu é empírico, mas eu acho que vem muito em linha com a construção do casal em conjunto da vida financeira deles, do patrimônio deles e do investimento que vem deles. Então, o investimento, para mim, ele é um catalisador do patrimônio que você constrói. E você entendendo um pouco de investimento, você entende um pouco mais de oportunidades que você pode criar, né? Dentro da sua liberdade financeira, dentro do seu negócio, dentro da sua profissão. Não que você precisa ser empresária necessariamente, mas eu acho que as coisas estão muito ligadas. Então, o investimento, ele potencializa demais a sua independência financeira, a se ligar, a entender onde estão boas oportunidades, tá? O que vale ali em termos de relação risco-retorno, tanto para o seu negócio quanto para o investimento em si. O seu negócio, que eu digo, é ali onde você vai construir o seu trabalho, sua grana, né? De onde vem sua renda. E depois da sua renda, o que vão virar os seus investimentos. Então, eu acho assim, cara, eu acho isso traz muita liberdade. E liberdade é felicidade para mim. Para mim, liberdade é felicidade. Só para falar para vocês, no Covid, a gente fechou o escritório, nós tínhamos 8 anos, né, de empresa, nós fechamos o escritório, mandamos todo mundo para casa. Eu, com 4 filhos, nós saímos de São Paulo, viemos para Vinhedo. Eu moro no meio da Mata Atlântica, vocês não vão conseguir ver, que pena, que a Alec viu hoje. No meio da Mata Atlântica, vem macaco bater na minha janela aqui enquanto eu trabalho, as crianças estão correndo no jardim, brincando com criança na rua. Então, assim, essa é a liberdade que eu consegui trazer e construir para mim, para minha família, por conta de minimamente conseguir dominar esse assunto. Não dominar, né? Porque é impossível você dominar o mercado, mas minimamente conseguir entender como as coisas funcionam. Então, isso, sim, foi fundamental. E construído entre o casal. Não foi sozinha, nem só ele. Então, isso é muito legal. Eu acho que o que a Carol falou é exatamente o que eu acho, o que eu sinto. Acho que a liberdade de escolha é um sentimento muito bom. Isso te traz tranquilidade, isso te traz uma paz. E, assim, uma dica que se eu tivesse que dar, assim, eu acho que estude, não tenha pressa, não caia nessa de que você vai triplicar o seu dinheiro em 1 ano. Estuda, isso vai fazer muito bem. Estudar o mercado financeiro é muito gostoso. Você senta e conversa sobre o mercado financeiro, é um conhecimento, assim, muito válido. Não só para você começar a investir, mas você como pessoa. Então, a dica que eu dou, estude, tenha paciência e é isso. E conte também, não se prive de contar com uma assessoria de investimentos, não queira fazer tudo sozinho, né?
Aí as pessoas acham que podem fazer tudo sozinho, né, Bianca? Acho que o pessoal também acredita muito, muito nisso, né? De que eu me viro, eu consigo. E no primeiro saculejo desmorona, né? Porque não sabe o que fazer, corre para as montanhas ou se encosta na parede, né? O que é liberdade para mim? Liberdade é ter o direito de escolha, de ir ouvir, né? Que nem a Lígia. A Lígia, o Covid deu a liberdade para ela pegar os mijados, as crianças e ir para o interior. Pronto. Isso é uma liberdade. Isso é, se foi por meio do investimento ou não importa. Ela conquistou isso e deixou as crianças livres. Aí, enquanto está todo mundo nos apartamentos apertado, que ninguém mais se aguenta, divórcio explodindo, ela aí, ó, as crianças correndo dos bois e tudo mais. Foi ou não foi? Então, e muita gente fez isso. Quem tinha condições, quem estava melhor preparado, quem tinha reserva de emergência, quem tinha outros imóveis, quem? Então, nós temos que pensar que as coisas acontecem. Quando a bomba aconteceu, não adianta chorar, pessoal. Se o Putin apertar o botão e tu não tem proteção na tua carteira, não adianta comprar mais. Desculpa. Se tu não tem renda fixa, se tu não tem disponibilidade, não adianta. Se ele apertar um botãozinho lá, não tem o que fazer. Se ele aperta essa noite, amanhã... Então, isso é liberdade, né? Liberdade é tu te informar para que tu tenha condições de... Eu acho que isso é o fundamental. E nós, mulheres, o mercado financeiro não é difícil, pessoal. Por favor, eu não sou do mercado financeiro, eu estou em transição de carreira, indo para o mercado financeiro, entendeu? Eu estudei, eu fui lá, óbvio que eu fiz sacrifício, eu tinha que estudar, mais trabalhar, mais cuidar da casa, mais família, mais um monte de coisa. Isso qualquer uma faz. Isso não é novidade, é só se organizar. É só ter uma estrutura que abrace isso. E a estrutura vem também do quê? Do comprometimento junto, de fazer o mestrado na Espanha, vamos lá, com filho pequeno e tudo mais, eu ganhando metade que tu, simbora, vamos lá. Então, o que eu quero dizer aqui para você que está nos assistindo não pensa que o economês é difícil, não pensa que o jargão do mercado financeiro é difícil, não é. Comece pela coisa mais simples. Qual é a coisa mais simples e que menos dá sacolejo? Renda fixa, começa por aí. Entendeu? Estude, entenda lá o LCI, o LCA, o CRI, o CRA, qual é a diferença do agro, qual é a diferença do imóvel, e assim tu vai indo. O negócio começa a dar gosto quando o bolo cresce, e aí todo mundo se apaixona, não tem como não. É impressionante, né? O poder do dinheiro, né? Quando a régua sobe, é alegria, né? Aí tu diz pro marido, vamos abrir champanhe hoje. Sensacional. Vamos tomar champanhe, porque hoje fechamos o mês, fechamos o ano, espetáculo. Quando dá aquela saculejada, diz, eu acho que nem cachorro quente hoje tem. Então, a liberdade é tu poder escolher tudo isso. Escolha aprender, escolha a cuidar da tua família. Porque o investir também é cuidar de si, cuidar da família. Qual é o bem mais precioso que a gente tem? Eu acho que isso aí é construção, recado, né, gente? Eu não caí de paraquedas aqui, foi construção, entendeu? E muitos. Todo mundo vê a pinga que eu tomo e vê o tombo que eu levo, né? Então, assim, muito sacrifício para a gente conseguir chegar nesse nível, né? Aí veio o Covid e tal, enfim, mas para a gente conseguir ter essa liberdade, né? Então, é construção. Não entre no mercado financeiro achando que ano que vem vocês vão estar milionários, gente. Não é assim que funciona. Acho que esse é o recado. É um tijolinho por dia. E é monótono, tá? É chato. Investir é chato. O outro recado, investir é chato. Eu sempre digo isso e me chamam de louca. Investir é chato. É por isso que a mulher tem perfil. Igual ver a grama crescer, que falam, né? Exatamente. É quadrado, né? Investir é quadrado, né? Coxinha, né? É monótono, uma vez ou duas vezes por mês. É sempre a mesma coisa. E tu vai lá e aquele negócio, tu diz assim, esse troço não anda? Isso aí não anda. Aí quando. Eu tenho pouco dinheiro, eu comecei com R$500, R$1.000. Eu comecei com R$100. R$100 eu me pagava todo mês. Lá em 2010. Entendeu? Então, assim, para ti chegar no teu primeiro alvo, no teu segundo alvo, no teu terceiro alvo, demora. Então, assim, é chato, mas dá resultado. Não é, Gabi? Ô, Giovana, eu acho que eu completaria aqui, todo mundo falou um pouco de liberdade, eu completaria com experimentar.
Como você falou, você começou com 100, outro dado aqui da nossa pesquisa, a maioria das pessoas aqui, a mediana é R$ 200, tá? Entre homens e mulheres. A gente tem aqui um pouco das mulheres que começam um pouquinho até 2.000, mas a média R$ 200. Então, assim, eu adicionaria aqui, além do que a gente está falando aqui de liberdade de escolha, é a gente se permitir, a gente fazer uma experiência para a gente poder, a gente ter uma informação sobre isso, e não só escutar, e não só ler sobre. Cara, educação financeira na veia, super a favor aqui, mas eu acho que a gente tem que dar esse passinho de experimentar, mesmo que seja com pouco, de cada vez, um step by step, começar com renda fixa. A gente tem, de novo, aqui falando, uma infinidade de produtos, tem o Tesouro Direto, as rendas fixas estão com as taxas altas aí de juros, enfim, são super oportunidades para começar. O mercado está propício de novo para a renda fixa, né? Eu acho que eu adicionaria o experimente. Eu acho que falta, muitas mulheres vêm até aqui, conversam com a gente, mas chega na hora, não dá esse... A gente aqui está fazendo esse empurrão, sabe? E eu acho que a experiência vai ser super positiva, a gente vai aprender, e a gente aprende muito experimentando, né? Essa que é a verdade. Ai, meninas, eu agradeço imensamente por todos os conhecimentos que vocês compartilharam aqui. Certamente teríamos muitas coisas para debater, teremos outras oportunidades para nos aprofundar ainda mais. E queria lembrar que, se você que está acompanhando as lives tem desejo de começar devagarinho, tem dúvidas, não tenha preocupação, justamente para isso que uma casa de investimentos existe, para te assessorar em cada uma dessas dúvidas. E existem especialistas que estudam o mercado 7 dias por semana, 24 horas por dia, justamente para nortear cada uma das suas decisões. Então, eu convido vocês para prosseguir na nossa terceira semana da investidora. Amanhã nós vamos ter uma live às 20 horas também, que nós vamos falar sobre mulheres que fazem acontecer, liberdade financeira, como chegar lá. E aí a gente vai falar um pouco sobre o caminho das pedras. Então, para você que tem dúvidas sobre renda fixa, renda variável, agro, cripto, amanhã vai ser um dia que vamos trazer as especialistas nos produtos e em análise de investimentos também, para que nós possamos contribuir aí na sua formação, na sua jornada como investidora. Vamos ter uma live também de fechamento no final do mês, com a Caroline Daher, que ela vai fazer uma demonstração para vocês aprenderem a investir na prática. Ela vai fazer uma demonstração no broker, vai mostrar como é que se investe dentro de uma área alugada, por exemplo, aqui na Terra Investimentos. Então, o objetivo é que vocês saiam desse evento inspiradas para começar a cuidar melhor do seu dinheiro e começar a investir no seu objetivo, no seu sonho de vida. Meninas, muito obrigada pela participação, foi ótimo estar com cada uma de vocês. Vocês têm alguma consideração, tem algo mais a dizer, querem deixar algum recado? Ou já falamos tudo? Foi ótimo, e a gente deu um monte de spoiler para amanhã, né? Então, acompanhe amanhã, que a gente deu muito spoiler para as meninas, vamos falar dos produtos, e a mulherada está aparecendo, isso é ótimo. Prazer. Eu queria agradecer pela oportunidade de conhecer essas meninas maravilhosas. Prazer, viu, gente? Muito bom. Prazer. Igualmente. Que a gente possa fazer outros debates aqui sobre vários temas. Certamente pautas não faltam. Eu agradeço a todos que dedicaram seu tempo dessa noite aqui acompanhando a live, e amanhã tem mais às 20 horas aqui no canal Terra Investimentos no YouTube. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.